Eu sou Marcelo Bosco, estou aqui contando um pouquinho da história do Instituto Leitura. Estou bem no começo ainda. Cheguei agora para falar sobre o projeto mais antigo do Instituto Leituras, que é o Café Literário. É minha menina dos olhos. Eu criei o Café Literário em 2012. Criei esse formato, que na verdade nem é totalmente original. Eu vejo pelas redes, né, que há outras coisas parecidas. Mas eu escrevi as ideias sobre o café literário em 2012. Eu enxergo hoje que lá na origem do café, né, como é que eu cheguei até essa ideia, isso tem a ver com o meu amor pela leitura, pela literatura, pelos livros sobre o qual eu falei no vídeo anterior, que está lá na minha infância, na minha adolescência, nas visitas às bibliotecas, que está nas escolas por onde eu passei, sempre que eu tive professores que leram textos em sala, que comentaram sobre livros. Está nisso tudo que eu acabei, essa bagagem que eu levei para a sala de aula como professora. Eu sempre li histórias para os meus alunos, livros, quando eram maiores, lia em capítulos. E esse gostinho, né, ao mesmo tempo de ler sozinho e também ter a oportunidade de ler coletivamente, de ter alguém lendo para um grupo, de ler junto, tudo isso sempre me deu muito prazer. E aí em 2012 eu tive duas experiências literárias que eu acho que me deram finalmente aquela coisa assim, opa, eu quero pegar toda essa trajetória, toda essa bagagem, eu quero transformar isso num projeto e levar isso adiante. E aí é aquela hora que de repente você encontra a criatividade que se junta com a coragem e com a iniciativa e a coisa acontece. Essas duas experiências, uma delas foi uma visita. Eu estava cursando letras e numa das disciplinas de literatura a professora nos convidou. Hoje na aula, vamos a uma atividade que está acontecendo na Biblioteca Municipal, aqui em Nova Friburgo. E era uma roda de leitura com Maria Clara Cavalcante. Eu era adulta, mais de 30 anos já, com filho, professora há muito tempo. Eu nunca tinha participado de uma roda de leitura. Eu não conhecia Maria Clara Cavalcante, conheci nessa ocasião. Felizmente continuo em contato com ela até hoje. A gente tem uma relação próxima de troca de livros, de conversas literárias, é muito bom. E naquele dia ela trabalhou com um texto de Rubem Alves sobre Sherazade. Ela indicou um livro, falou do Arroz de Palma, do Francisco Azevedo, que eu fui ler um tempo depois, mas ficou na minha cabeça. E aí aquilo me deu assim, nossa, eu queria fazer isso. Ali estavam só pessoas adultas, né? A minha experiência era sempre de professora de criança, professora de adolescente, de viver isso na minha infância, na minha adolescência, quando pegava livros, quando estava em escola. Então aquilo ficou muito na minha cabeça, ficou muito dentro de mim. E coincidentemente, sei lá, 3, 4 meses depois, eu participei de uma oficina no Festival Sesc de Inverno com Ana Letícia Leal, que fez um trabalho com leitura, mas que tinha um propósito de escrita. E eu gostei muito daquilo, das partilhas, das trocas e daquilo se transformar em texto, da gente ler um para o outro. Eu sou tímida nessas horas, assim, de pensar bem, vou me colocar aqui, não vou, essa é a hora, não é? Então, com isso tudo, falei, poxa, que legal, é um exercício interessante. E aí as ideias vieram e eu fui para o papel e eu coloquei no papel. E eu levei essa ideia para uma livraria da minha cidade. A dona do espaço topou a ideia e foi assim que nasceu o Café Literário. Em setembro de 2012, pela primeira vez eu reuni um grupo de pessoas adultas nessa livraria, era no Café Árabe da Livraria Arabesco, que eu escolhi textos e eu escolhi um trecho do livro A Mulher que Escreveu a Bíblia, de Moacir Scliar, quando a mulher, que era analfabeta, descobre a escrita, aprende a ler, e todo o prazer que isso causou a ela,
né, na junção das letras e na formação das primeiras palavras e poder ler histórias que elas até aquele momento só ouvia, né, lidas por outros, contadas por outros. O texto é belíssimo, o livro é maravilhoso e esse trecho especialmente é muito bonito, eu já usei outras vezes em outras atividades. E aí, nesse momento em que eu consigo, essas pessoas toparam, leram junto, falaram sobre seus textos e depois escreveram a respeito daquilo que a gente divulgou, que a gente conversou e deu tudo certo. Nunca mais eu deixei de fazer o café literário. Então, ele é o projeto mais antigo do Instituto Leituras. Eu ainda preciso falar mais sobre ele.